fluxo de Você acha que seres humanos são a espécie dominante do planeta há muito tempo? Multiplique nossos 2000 anos por 800 e obterá o tempo em que os dinossauros caminharam sobre a Terra. Apesar de um encontro entre dinossauros e humanos ser cronologicamente impossível, na ficção eles estiveram juntos muitas vezes, para o bem ou para o mal. No desenho animado dos Flintstones, os homens da Idade da Pedra conviviam muito bem com os dinossauros. As crianças adoram ver na TV o dinossauro roxo mais querido do mundo, Barley. Godzilla, um monstro inspirado em gigantes do período Mesozoico, já assombrou mais de uma vez a telona. E Jurassic Park reviveu centenas de espécies de dinossauros em 3D. Como se não bastasse, alguns afirmam que o monstro do Lago Ness era na verdade um plesiosauro. Os dinossauros se extinguiram há aproximadamente 605 milhões de anos, mas na imaginação da humanidade ainda tem uma vida longa pela frente. Então, crescemos ouvindo verdades sobre o criacionismo, que é constantemente confrontado pelo darwinismo. Seja a teoria de Deus ou da evolução, alguns assuntos são deixados de lado, restando nele algumas dúvidas. Aí, beleza. Que cremos porque faz parte da natureza humana, a crença. O homem ele tem necessidade de ter suas crenças. E nós, por convicção, por ideologia, por formação, por educação, nós temos que ter as nossas convicções. E essas convicções, verdadeiras ou não, são as nossas crenças. Eu acredito que seja uma necessidade do homem acreditar. E ele vai priorizar as convicções dele, as posições que ele acredita e defende. Sim. Bem, as nossas crenças, assim como os nossos comportamentos, eles sofrem influência de várias coisas, né? Entre elas, o convívio social que a gente tem. Então, sofre influência sobre as coisas que eu experimento, a minha experiência de vida interfere no que eu acredito, né? Além disso, os nossos afetos, o nosso lado emocional interfere muito naquilo que eu quero ou não quero acreditar. Ou seja, naquilo que é bom, que eu considero bom para mim, e o que eu considero negativo. Então, os valores no sentido emocional, o afeto, interfere bastante na influência que eu tenho no que eu acredito ou não. As nossas crenças, elas fazem parte da nossa personalidade. A nossa personalidade, ela é construída a partir de informações genéticas trazidas através dos nossos familiares, mas também, de acordo com estudos científicos recentes, nossa personalidade ela é moldada através de pessoas que nós convivemos. Então, por isso, a necessidade de nós atentarmos para as pessoas que estejam ao nosso redor, nós escolhermos os nossos amigos, porque eles fazem parte, eles vão ajudar a gente a moldar a nossa personalidade. E isso faz parte das nossas crenças. Nós acreditamos em coisas que as outras pessoas falam pra gente que é certo. A pergunta que estão sugerindo, porque nós temos e por que cremos. Eu acredito que existem várias influências de pais, de família, dos grupos sociais, de religião, amigos, enfim. Nós cremos naquilo que as nossas decisões vão determinando no nosso coração, nas convicções, na fé, mas o fim. As nossas crenças são moldadas pela nossa mente e pelo nosso meio onde vivemos. Tudo em que acreditamos pode ser moldado por nós e também mudado. Usaremos um exemplo clássico para mostrar que nem sempre o que cremos é verdade. Um exemplo disso são os dinossauros. Será que eles realmente não poderiam ter vivido junto com os seres humanos? Será que há alguma evidência de que esses animais tenham realmente convivido com nós? Quais são elas? Homens e dinossauros.
não existe estudos que comprovem a coexistência entre homens e dinossauros. Os dinossauros, eles desapareceram muito antes da existência do homem, seja da evolução da espécie ou da criação do homem, mas não desconheço qualquer teoria que afirme que existiu Então, essa imagine um homem vivendo no mundo dos dinossauros. Nossa senhora, é a coisa mais legal do mundo, gente. Mas peraí, tem coisas ruins também. Imagina o Velociraptor correndo atrás do Velociraptor. O Velociraptor atrás do carinha. Daí o Velociraptor pega ele, começa com a sua garrinha fazendo um xizinho aqui, ó. A buchada do tio vai cair tudo pra fora, gente. Já era o cara, velho. Não tem pra louco. Daí, chega o T-Rex lá, já é uma outra história. O T-Rex chega lá, o T-Rex já fica aquelas patas desse tamanho e esmaga o coitado do tio. 1 minuto de silêncio. Chega. Fidelidade vai de tchuc, né? Tem um lado bom, porque, ó, raciocina comigo, ó. Os tios iam estar lá vendo os dinossauros. Os tios iam evoluir, certo? Certo. Tá certo porque eu falo que tá certo, então tá certo. Daí, ia evoluir, mas a história e as lendas e os mitos iam ficar para a gente ouvir hoje em dia. Entendeu? Então, tem partes ruins de o homem existir na terra do dinossauro e tem partes boas, porque nós íamos saber mais, ia ter mais informação sobre os dinossauros. Biologicamente falando, seria impossível dinossauros e seres humanos terem convivido na mesma época. Por quê? Os humanos eles surgiram aí há pouco mais de 300 milhões de anos. E os dinossauros já estariam extintos há bem mais que isso. Então, de acordo com essa teoria que a comunidade científica acredita, não. Porém, isso é teoria
não é uma lei, porque ainda não foi provado, e no meu ponto de vista jamais será provado alguma coisa nesse sentido. Em relação ao homem dinossauro também podemos falar que existiu essas criaturas na humanidade e com certeza existia o que existe hoje, né? Lá na África, por exemplo, entre os leões, entre as zebras, entre os elefantes, o africano vive de forma harmoniosa. Cada um respeita o seu habitat. Um não quer matar o outro. Um sabe que necessita do outro. Agora, quando um começa a caçar o outro, aí que começa o desequilíbrio. Na época do dinossauro e do ser humano é a mesma coisa, só mudaram as épocas, mas as experiências, as atividades continuam as mesmas. Daquilo que a gente come. Eu esperei que tivesse comida nessa porcaria, mas não dá pra comer carne de dinossauro. Será que essa equipe não teria coisa melhor pra fazer? Agora eu quero alugar um dinossauro e ir até um restaurante. Cara, o que você vai fazer com um dinossauro? Meu, eu quero comida. Ter mais informação sobre os gigantes e dinossauros que são. O pterodáctilo leva o tiozinho lá pro ninho dele e o teu PC desligou. Não desligou não? Ah, voltei! Ah, moleque! O pterodáctilo... A gente entra daqui...